Você já ouviu falar de disfunção adrenal ou insuficiência adrenal ou melhor, fadiga adrenal? Algum desses nomes, ele já passou aí por você? Você já rodou a timeline no Instagram, no Facebook, viu isso? Já leu a respeito? Se não, eu vou te explicar o que que é e se você pode estar sofrendo com isso, que infelizmente muitas pessoas têm e não sabem. Eu vejo isso direto no consultório. Diariamente eu recebo pacientes com alterações hormonais que não se dão conta, que nem imaginavam que tinham isso, e aí imaginam que pode ser anemia, pode ser deficiência de zinco, pode ser isso, pode ser aquilo. Vai tratando todas as outras coisas sem de fato ir lá na causa, ir lá e avaliar, ver o que que é isso e como ser tratado, melhorado, como agir para poder sair disso. O que que é a insuficiência adrenal ou a disfunção adrenal ou a fadiga adrenal? Ela é uma síndrome endócrina como resultado da deficiência na produção de certos hormônios pela adrenal. A adrenal, ela é um órgão que ela tem um formato como se fosse assim de uma conchinha, que ela cobre o nosso rim. E lá ela produz cortisol, aldosterona, andrógenos, que são os hormônios secretados em pequenas quantidades pelas suprarrenais, e as manifestações dessa insuficiência, elas podem ser divididas em três sintomas clínicos, como, primeiro, uma insuficiência adrenal primária, que ela ocorre por destruição ou disfunção do córtex adrenal, que é uma parte que fica dentro da adrenal, que a própria adrenal ela não responde aos estímulos da hipófise. Hipófise é o que fica aqui junto com o hipotálamo aqui no cérebro. Eles são os chefes que mandam e determinam aí nos órgãos para eles poderem trabalhar, principalmente na parte hormonal. Normalmente, nesse caso, ela produz bem os hormônios, a adrenal consegue trabalhar, porém em horários diferentes. Ou seja, tá, o cortisol, ao invés de estar alto pela manhã, ele fica alto pela tarde, pela noite, reduzindo a melatonina, como eu já expliquei em outros vídeos, que é fundamental para o sono. E como que a gente avalia? Como saber se você tem? Que essa é a mais comum, a que eu mais pego pacientes no consultório com isso. É com a curva do cortisol salivar. Você tem que pedir para o seu médico ou para a sua nutricionista, quando você for em uma consulta, para que faça a curva do cortisol salivar 1 hora após você acordar. Se normalmente você acorda às 7, você vai coletar às 8, que vai ser o pico. Às 16 horas ou às 15, tem que ser 1 hora, um período, um horário da tarde, e às 20 ou 21 ou 22 horas para a gente ter um valor do período da noite. Ele tem que ser alto pela manhã. O bom é que ele fique de 8 a 10 vezes menor à noite. Exemplo, de manhã cedo ele está 28 dividido por 8, vamos pensar, ele tem que ser mais baixo, tá? Deixa eu tentar fazer uma conta aqui. Eu não sou boa de matemática, então eu já vou usar aqui a minha calculadora como um ajudante para facilitar. 28 dividido por 8, ele tem que estar em torno de 3,5 à noite. Isso é importante que vocês cuidem. De manhã ele tá baixo e à noite tá alto. Tá com essa alteração aí no ciclo circadiano. Isso é o salivar. Como que é feito? Normalmente o laboratório vai dar para vocês levarem para casa um tubo com um cotonete de algodão. É um tubinho de algodão, um rolinho. E você vai, após ficar aí 1 hora, 2 sem comer, vai pegar esse rolinho, colocar embaixo da língua e ficar enchendo ele com o máximo de saliva possível. Vai tampar esse tubinho, fechar bem, deixar na geladeira para no dia seguinte você entregar no laboratório. Caso eles não façam isso, aí você vai ter que ir para o laboratório para fazer a coleta. Se você optar pelo cortisol no sangue, o resultado, se ele ficar abaixo de 3, ele é fortemente sugestivo de uma insuficiência adrenal. Abaixo de 10 é provável que você tenha uma insuficiência adrenal. Abaixo de 18 ele está normal, porém durante a doença ou estresse ou um ACTH alto, que é outro hormônio que eu vou explicar, ele pode subir para se manter esse cortisol alto, que aí também é um sinal de insuficiência. Por isso que tem que avaliar outros exames juntos. Se você for avaliar o sérico, esse que é o do sangue,
O pico dele é das 4 horas da manhã até as 8. Aquilo de, o cortisol tem que ser medido até as 8, é em função disso. Por isso que o dia que você fizer o cortisol sanguíneo no sangue, você tem que estar antes das 8 horas lá para coletar. E também tem a questão do pico, que ele mesmo acontece 1 hora após você acordar. Esse sim é o mais preciso. Esse seria o mais eficaz. Porém, a maioria dos laboratórios ainda se baseia nisso de até as 8 horas. E aí, o que você faz? Tenta aproximar aí o seu horário do sono para mais perto aí das 7 horas, para que você consiga ter essa 1 hora para o pico dele ser, de fato, quando você tiver com esse cortisol alto. O segundo critério, segundo diagnóstico aí que pode ser dado, segunda forma de avaliar é uma chamada crise adrenal. Ela é mais aguda, ela ocorre em pessoas expostas a um estresse agudo, como uma infecção, um trauma, uma cirurgia ou desidratação intensa. E o exame que a gente usa para avaliar é o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que normalmente ele fica alto, o ACTH, que normalmente fica baixo, e isso a gente usa a referência aí do laboratório. Se ele estiver muito próximo do limite inferior, aí tem alterações até na hipófise e o cortisol também fica baixo. A hipófise, ela fica aqui de novo, como eu falei, no cérebro, e ela controla a produção desses hormônios. E o terceiro tipo, terceira forma, é a insuficiência adrenal secundária, que ocorre por deficiência na secreção hipofisária do hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotropico. Aí vamos lá, vamos de novo, porque esse nome é mais complicadinho de falar. É o hormônio adrenocorticotropico. Enrolou a língua. Vamos lá, erros de gravação, mas é normal, porque é um nomezinho aí mais tenso da gente falar. Por isso que a gente usa muito a sigla só ACTH. Uma hora vai sair, vamos tentar de novo. É hormônio adrenocorticotropico. Esse é o menos comum, tá? Mas deixa eu falar sobre o cortisol, tá? Que é o hormônio mais conhecido, mais comentado sobre como ele é produzido, o que ele faz quando ele tá alto, quando ele tá baixo. Vou falar muito dele, porque esse sim tá bem batido, vocês já ouviram várias vezes falar dele. Ele é produzido a partir do colesterol, o LDL, tá? Então, LDL doa colesterol, a enzima STAR, que o transporta para dentro da mitocôndria. Lá tem a enzima P450, que converte em pregnolona. A pregnolona sai da mitocôndria para o retículo endoplasmático e lá ela é convertida em progesterona e deoxicortisol, que volta para a mitocôndria e vira cortisol. O que eu quis explicar isso, tá? Abrindo um parênteses, é para vocês entenderem agora a dor de cabeça na TPM. O que o estresse causa? Porque ele reduz o progesterona ainda mais nessa fase que ele já está caindo e, como consequência, a enxaqueca tem, além da queda do estradiol, tem essa bagunça aí também no cortisol, para ver como tudo está interligado, interconectado. Tem uma live aqui que eu vou explicar só sobre TPM, sobre enxaqueca, para vocês entenderem, para vocês perceberem quais são as causas, o que vocês têm, o que tem que ser feito para ser melhorado. Os fatores que geram essa disfunção na adrenal, essas alterações. O ambiente, a questão do ciclo circadiano, de não ter uma boa higiene do sono, estresse, alérgenos alimentares, também vou falar sobre alergia alimentar, vou fazer uma aula aqui bem explicativa. Mais de 24 horas de jejum, também vou falar sobre o jejum. Eletromagnetismo, que eu falei lá na questão do sono, que é legal vocês deixarem o celular guardadinho dentro do guarda-roupa ou no closet ou em outro ambiente para que essas ondas não interfiram aí nos seus hormônios. Gordura abdominal e parasitas, isso é muito importante. E quais são as ações do cortisol? O que ele faz? Ele aumenta a glicemia e resistência à insulina. Lembra que eu falei do estresse lá na aula de meditação? Por que era importante meditar? Porque a gente controla o cortisol e com isso não aumenta a glicemia, não gera resistência à insulina e não faz você ganhar mais gordura e também ter mais vontade de comer açúcar, de comer carboidrato, de ter compulsão alimentar.
degradação proteica e um catabolismo ósseo e muscular. Aquilo que eu falei lá na live de meditação, o que o estresse faz? Faz você perder músculo e com isso você vai começando a perder densidade óssea. Cálcio vai saindo do seu osso. Reduz a absorção de cálcio e aumenta a sua eliminação. Aumenta a permeabilidade intestinal, que eu vou explicar num vídeo bem detalhadinho como é, o que é essa permeabilidade, para que vocês entendam e não fiquem mais em dúvida. Mas o que é? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Nesse vídeo vocês vão ver. Obesidade central, aquilo que eu falei que aumenta mais gordura abdominal, o estresse. Ansiedade, depressão, insônia, alteração na expressão gênica, atrofia do timo e imunossupressão. O timo, ele é um órgão que fica aqui, né? Essa região aqui do peito, ele é como fosse o chefe, o que organiza o nosso sistema imune. É aqui que muitas células são criadas, muitas células do sistema imune se renovam. E se você não tem um bom sono, você não está com uma boa saúde da adrenal, não está com o seu cortisol equilibrado, ajustado, ele vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos e você vai ter uma queda bem grande na sua imunidade. Hipotireoidismo ele pode gerar, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona lá no rim, onde gera hipertensão e infertilidade. E quais que são os sinais, tá, de uma deficiência de cortisol? Fadiga, fraqueza, hipotensão, passa mal no calor, uma hipotensão postural, que é levantar e dar aquela tonteada, enxerga tudo preto, o sódio sérico, esse é o exame de sangue, então você faz o exame de sangue de sódio e ele tá baixo, ele tá perto aí do limite inferior, que aí pode ocorrer desmaios e ele mostra aí uma alteração na sua adrenal. Altos níveis de potássio, que é outro exame também de sangue, que vocês fazem e vê aí, tontura, desmaio, acidose metabólica em casos mais graves e só acorda com café. Só para vocês entenderem, esses são o que o cortisol faz, mas para vocês entenderem também o que ele é, tá? Ele é chamado o hormônio do estresse. Ele é produzido na parte externa das glândulas suprarrenais, ali da adrenal, que fica ali junto com o rim, que é chamado de córtex adrenal. Elas ficam localizadas de novo ali em cima do rim e a sua principal função é responder aos diferentes estressores, aos quais diariamente a gente é exposto, submetido. E ele mantém o equilíbrio, ele tenta deixar a gente ali o mais tranquilo possível. Eles são elevados durante o dia para que a gente tenha mais energia e durante a noite ele baixa para que a melatonina seja ativada e a gente tenha uma ótima noite de sono. Quando o nosso corpo é submetido a situações de estresse, é ele que libera estímulos para que a gente possa reagir da melhor forma a essas situações. E ele, quando em excesso, vai destruindo o hipocampo e o DHA vai protegendo. O que o DHA vai fazendo? Vai fazendo a gente ter menos efeitos colaterais dele, das causas que ele gera. Que além daquelas que eu já citei, ele leva a dificuldade em levantar da cama, aquilo de, só mais 5 minutos, eu tô acabado, não quero levantar, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Desejo por alimentos salgados, muito comum, quem tem muita vontade de comer coisa salgada, eu sou louco por salgado, não gosto do doce. Tem alteração aí na adrenal, até por estar com sódio baixo e um potássio mais alto. Anorexia, amenorreia, mexe com a menstruação, queda da libido, porque mexe com progesterona, com estradiol, com testosterona, com todos os outros hormônios sexuais, dor muscular e articular, que aí a gente fica imaginando qualquer coisa, pode ser fibromialgia, pode ser uma osteoartrite, e não avalia o cortisol, o ACTH, não avalia o DHA, para ver se eles estão alterados e estão sendo a causa disso, uma intolerância ao estresse. Os sintomas tendem a ser mais fortes, principalmente quando a gente está de pé. E o excesso dele, ele bem alto, o que ele ocasiona, tá? Só para vocês entenderem. Ele gera irritabilidade, distúrbio no sono, que é a insônia, que é esse sono mais leve, despertando de madrugada, sarcopenia, que é a perda óssea e a muscular, obesidade com gordura abdominal, resistência à insulina, fome, compulsão por doce, tremores entre as refeições, dores de cabeça, pele oleosa,
cabelo mais fraco, hematomas, fica com mais manchas roxas devido à fragilidade dos vasos e devido também a ele mexer com a permeabilidade intestinal, gerando uma disbiose, você vai ter menos produção da vitamina K, que é feita pelas bactérias positivas, bactérias boas. Hipertensão e também ele tem sintomas mais específicos conforme o horário do dia, já que ele se baseia pelo nosso ciclo circadiano, que é acordar cansado, mais cansaço no final da tarde, um cansaço muito grande pós um susto, levou um susto, fica acabado, fica assim, nossa, acabou minha energia, ou um estresse bem grande. E o que ativa, o que deixa ele mais alto ainda? Cigarro, álcool, peso excessivo ou muito baixo, quando a pessoa é muito magra, uma anorexia, um estresse mental e emocional, privação do sono, quem dorme muito pouco, exercício aeróbico, jogos competitivos, porque aumenta a adrenalina e o cortisol, então fica ali mais ativo, fica mais elétrico, obesidade, inflamação, hipertensão, hipotireoidismo, o alcaçuz, o chá dele aumenta muito o cortisol, para quem tem ele baixo se beneficia muito, e a vitamina D. E o que reduz o cortisol, tá? Deixando ele mais em equilíbrio, deixando o nosso corpo com mais benefícios. Uma boa sensibilidade à insulina, menos inflamação, o hipertireoidismo em excesso na tireoide, quando ela está muito baixa esse TSH, vai reduzir demais o cortisol, aí já não vai ser benéfico, já vai ser maléfico. Pouco sódio, hormônio do crescimento e estradiol. O café, a cafeína, diminui muito o cortisol. Ela aumenta a adrenalina, mas ela degrada o cortisol e assim você vai ter que produzir mais com o tempo. Ou seja, quem acorda cansado, com ele baixo, cafeína não é legal. Aí, nesse caso, você tem que esperar aí pelo menos umas 2 horas para poder tomar café. Porque 1 hora após você acordar, vai ter o pico do cortisol. Deixa ele baixar um pouquinho para você tomar o café, para que não impacte aí no seu cortisol e não impacte na sua energia. Musculação sem exercício aeróbico melhora o tônus, aumenta o GH e reduz o cortisol. Um sono bem relaxante, um sono revigorante. E pessoas para serem saudáveis, vocês para serem saudáveis, que é o que eu quero que vocês consigam com todas essas aulas, com toda essa comunidade, é acordar sem despertador. É acordar no mesmo horário, independente de ser segunda ou domingo, não precisar de estímulos para acordar naturalmente, não precisar do celular, não precisar de cachorro gritando, de criança gritando, é o 100% exato, é ir dormir na hora que o corpo pede, que deve ser cedo, e acordar na hora que ele quer. Quando o teu corpo começar assim, começar o bocejo, começar aquela leseira, não deixa passar, não vai adiando. Quanto mais você adia, mais difícil vai ficando. Vai para a cama, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas a tua saúde é em primeiro lugar. E o sono é a base da tua saúde. Porque você vai deixando e depois você vai... Todo esse tempo que você trabalhou a mais, todo esse dinheiro que você acha que arrecadou a mais, você vai acabar gastando em remédios, você vai acabar adquirindo algum vício, que aí você vai gerar uma compulsão de querer comer mais ou querer gastar mais. Você vai querendo buscar coisas para te ativar essa adrenalina, esse cortisol, que vai acabando com a sua saúde mental, com o seu emocional. Por isso, para, reflete, para aqui esse vídeo, dá um pause e põe no papel, imagina como que tá a tua vida, imagina o que tu queres mudar, imagina como tá a tua rotina, imagina, poxa, é o que eu quero? É isso que eu esperava para minha vida? Será que, de fato, eu tô cuidando bem do meu corpo? Eu tô cuidando bem da minha moradia? Do bem mais precioso que tu tens? Carro, apartamento, tudo isso, quando tu morrer, vai ficar. Mas, se tu tiver uma saúde, se tu tiver bem, se tu tiver com muita energia, tu consegue aproveitar todos esses bens que tu tens, tu não fica doente e tu vive mais e melhor. Mas tu tem que fazer uma pausa agora e analisar como é que anda teu sono, como é que anda o teu estresse, como é que anda a tua agenda, a tua organização, como é que anda o teu momento, o teu relaxamento, tu tá organizando o teu dia, como é que é o teu dia? Eu quero que tu faça uma roda e defina os horários de tudo que você faz. Você tem tempo para parar e comer? Tem tempo para se exercitar? Tem um tempo só para curtir
a tua família, fazer o que você gosta. Tem um tempo para deixar de lado as redes sociais e você tá dando atenção pro teu sono? Pensa nisso, tá? Porque isso é fundamental. Tudo que eu tô falando aqui é para que você viva mais e viva melhor e consiga ter qualidade de vida. Mas a qualidade de vida para com você parar, refletir e dar o primeiro passo. Eu tô aqui para te ajudar, mas o primeiro passo quem tem que dar é você. E você tem que entender como que tá a tua saúde, como que tá você hoje e como você quer estar aqui há 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, 4, 5, daqui a 20 e daqui a 50 anos. Como você vai querer estar? Porque isso é importante. É difícil? É. Mas só é difícil para quem não tentou, para quem ficar ali postergando, ficar imaginando. Quando você começar, naturalmente as coisas vão fluindo e vão entrando nos eixos. Porque é importante você entender que a adrenal e a nossa saúde, nossa vida é movida pelo ciclo circadiano. Ele é responsável pelo horário do sono, pela temperatura, pela digestão e pela renovação das células. Depois, nós temos o DHA, que acredito que você já tenha ouvido falar muito e suplementado, inclusive. A falta dele gera um cansaço sem hora específica, como o cortisol, que é só pela manhã. Suplementar DHA não adianta, tá? Não é eficaz. O que você tem é usar as estratégias corretas para poder aumentar ele, que é reduzindo o seu cortisol. O sulfato de DHA, que é outro exame que você pode fazer, ele prediz a longevidade em homens, isso porque ele age na parte vascular, endócrina, metabólica e imune, ou seja, todos associados ao envelhecimento. E além disso, ele está associado com menor resistência à insulina. Ele reduz os efeitos tóxicos do cortisol no sistema imune e neurológico. Nas referências, vocês têm que usar a referência de adolescentes, de adultos jovens, que é dos 25 aos 30, 34 anos. Essa é a referência ideal, independente da idade que você tenha. E como saber qual que é o valor bom, tá? Se você avaliar o sulfato de DHA sérico, o ideal é que ele fique acima de 200. E quem tem ele baixo sente fadiga moderada que dura o dia todo, piora da memória, baixa resistência ao barulho, ansiedade, queda da libido, humor ruim e dores. E pessoas que colocam sal embaixo da língua e ficam bem, é pela queda do cortisol e disfunção adrenal. Se você faz jejum, eu fico mal, eu tô meio lesado, ou no calor, você acha que é uma hipotensão, com certeza não é. Tem relação aqui com o seu DHA e o seu cortisol. Aí você vai avaliar batata, tá lá os dois super baixos. Bom, agora que eu já falei como que a gente avalia, como é que a gente trata? Primeiro é tratando a causa, eliminando o que te sobrecarrega. Lembra que antes eu pedi para você parar, refletir? É isso que você tem que fazer. É investigar o que está te gerando essa alteração no cortisol. Nós nutricionistas, somos muito bons investigadores e bons ouvintes. Só que se você não tem condições em ir em uma nutricionista funcional ou ir em mim, fazer uma consulta, eu quero que você pare e você entenda o que está te levando a isso, a essa fadiga, a esse cansaço. O que é? É o trabalho? É a relação com os filhos? É a relação com o teu marido? É a relação com a tua família? É a tua autoestima? É uma depressão? Tudo isso vai botando na ponta do lápis e busca ajuda para poder, de fato, tratar isso, para melhorar a tua qualidade de vida, a qualidade do teu sono, melhorar os teus níveis de melatonina. Você pode, além disso, de buscar entender a causa e tratar, incluir meditação, que eu já fiz um vídeo explicando, exercício físico, que eu já falei, pode colocar o reiki, yoga, acupuntura, massagem, prática da gratidão, que se você colocar no Google, você vai ver. Sexo é muito importante, porque ajuda a aumentar o testosterona, ajuda você a ter mais prazer, ter mais endorfina, mais serotonina. Ria, descontraia, tenha um momento de humor, tenha um momento de vocês, família, um momento seu, um momento de ficar bem, de ficar tranquila, ficar serena, isso vai te ajudar muito. Exercício de respiração, um sono suficiente de qualidade. Tem uma aula aqui que eu explico de como ter um sono, que é fundamental.
você tem que fazer essa higiene do sono, cuidar o que você faz e lembrar aquilo que eu já falei lá na live do sono, na aula, perdão, ali do sono, mas também eu já tinha feito uma live sobre isso, que é os picos da melatonina. 20 horas começa, depois das 10, meia-noite, 2 e 4 da manhã. E para quem tem alteração da adrenal, o sono é fundamental, porque é o que a gente gasta durante o dia, é regenerado à noite. E a menor duração do sono, só para vocês terem uma ideia, é preditivo de ganho de peso. Para cada hora de sono a menos, aumenta 0,35 quilos o IMC. E também é fator de risco para resistência à insulina, diabetes e doenças cardiovasculares. A falta de sono ela gera inflamação. Isso acontece porque a melatonina ela inibe a interleucina 6, que é um potente marcador de inflamação, a interleucina 1, a COX, que gera inclusive as cólicas menstruais, aumenta a BDNF, que é o que regenera o cérebro. É o sono que ajuda a regenerar a tua memória, a recuperar a tua saúde. A alimentação adequada é carboidratos, é fitoquímicos, é um de jejum com proteínas e carboidratos, como eu já falei lá no café da manhã, algumas dicas, inclusive tem receitas, como eu falei do almoço que tem que ser, como eu falei da janta. É importante vocês ingerirem triptofano, mas eu aconselho que não usem triptofano sem você saber de fato como está a sua saúde intestinal. Vai para o 5-HTP. Quanto usar dele? Esse você encontra na sua massa de manipulação, encontra na internet para comprar, é super fácil. 75 miligramas, se conseguir ele sublingual, melhor ainda, 3 vezes no dia. Pode usar no café da manhã, no almoço e na janta. Não achou? Pode usar aí de 100 a 150 miligramas na cápsula normal, também, manhã, tarde e noite. O magnésio, como eu já falei, vocês podem usar até 150 miligramas por dose. Pode usar o quelado, o bisglicinato, o dimalato. Pode usar o ascorbato de magnésio, que tem a vitamina C junto. A vitamina B6. Tudo isso vocês colocam no café da manhã. Vitamina B6, ela isolada não é tão eficaz. É melhor vocês comprarem um produto que tenha todas as vitaminas do complexo B. Eu sou suspeita, tá? Eu não gosto de nenhum produto pronto de vitaminas do complexo B. Eu prefiro manipular. Aí eu sempre ajusto aos exames, ao ácido fólico, a B12, a vitamina B6, que a gente pode fazer exame também. Tá? E é importante fazer um rodízio dos alimentos. Exemplo, 3 ovos em um dia, 50 gramas de queijo de búfala em outro, no outro usa aí umas 30 gramas de amêndoas, no outro faz um shake com proteína vegana. Um cuidado muito importante é esse do triptofano, que vocês têm que cuidar, porque a gente tem que tratar o intestino, tratar alergias alimentares, disbiose, parasitose, antes de sair usando o triptofano puro. Eu vou falar também, né, aqui vai ter uma aula sobre intestino, com várias dicas, várias estratégias, não se preocupe que vai ter muita coisa legal. A atividade física pela manhã, o acordar, o olhar para o céu, que eu falo lá na parte de sono, isso é fundamental porque o céu azul é a luz branca e isso ajuda a ativar esse cortisol, a subir, a regular ele, para a noite a melatonina ficar mais alta. O exercício faz isso justamente. Não beber café ao acordar não é aconselhável, o consumo de café pela manhã, porque este é o horário que a gente mais tem o cortisol no corpo. E aí, como eu já disse, o café acaba degradando. Aí espera 1-2 horas para tomar ele. Evita açúcar, evita álcool, janta com carboidratos de baixo índice glicêmico, inhame, batata baroa, arroz negro, moranga ou abóbora cabotiá, abobrinha, chuchu, todos esses vocês podem usar na janta. Jantar sempre 3 horas antes de dormir também. A luz, ela é o mais importante resetador, tá, do ciclo circadiano, do ritmo circadiano. A exposição solar pela manhã, olhar a luz ao despertar, olhar pelo céu, ali para o céu pelo menos uns 5 minutos, é muito importante para regular os hormônios. E outro ponto, né, não usar óculos escuros. Ah, eu vou pro sol, mas eu vou usar óculos escuro? De nada adiantou. Essa exposição também na pele, ela é muito importante porque a pele indica
que horas são para o nosso organismo. Tendo exposição solar, a pele diz que horas são, mas para isso acontecer, a gente tem que usar o 5-HTP, a melatonina, para ajudar a melatonina e a serotonina a ter essa regulação. E além disso, o sol também vai ajudar com a ativação da vitamina D. Uma luz de baixa temperatura à noite, como a luz vermelha ou a amarela, para ajudar a ativar a melatonina. A questão da luz branca, que eu já falei, que ela retarda o início do sono, ela diminui a duração do sono, ela interfere com o ritmo circadiano natural do dia e noite. Só para vocês terem uma ideia, a luz azul, que é a luz branca, ela é considerada um fator de estresse para o organismo quando usada à noite, um fator para câncer, obesidade e doença cardiovascular e síndrome metabólica. O que mais causa insônia, além dessa luz, é o estresse, que aumenta a cortisol à noite, num horário que não deveria ser. E o que a gente pode usar para insônia? Eu já falei lá, a gente pode usar taurina, pode usar GABA, 5-HTP, além disso, fosfatidilcerina, em torno de 200 miligramas, ômega 3, de 1, 2 até 4 gramas ao dia, melissa, o chá de melissa, ou o extrato seco, ou a tintura, vitaminas do complexo B e a passiflora, que também pode ser em cápsula ou tintura. E além disso, nós temos plantas que a gente pode usar que também vão ajudar a regular isso. Nós temos o Panax ginseng, que é o coreano, o ginseng siberiano, nós temos a Withania soninifera, que é o ginseng indiano, e o meu amor, que eu amo de paixão, que eu sempre uso nos meus shots, que é a ashwagandha. Além disso, a fáfia, paniculata e a rhodiola rósea. E esses não melhoram só adrenal, tá? Eles melhoram tudo. No primeiro dia que você usa, você já sente a diferença. Em 30 minutos que você ingeriu, você já vai se sentir melhor. A ashwagandha, a marca que eu uso é a Viva Regenera, mas já ouvi boatos de que a Anvisa hoje, tá? Hoje é dia 12 de setembro de 2021 que eu tô gravando esse vídeo. Hoje já sei de boatos que a ashwagandha estava sendo proibida pela Anvisa, a Viva Regenera, de vender esses fitoterápicos. Uma lástima, tomara que não aconteça isso, mas se caso acontecer, aí você vai ter que manipular. Aí a dose é bem ajustada e ela é bem individualizada. O estresse aumenta o CRH, que aumenta a CTH, que aumenta a adrenalina e cortisol, e o adaptógeno que reduz isso. Se o cortisol estiver baixo e para eles aumentarem, é a ashwagandha. Para quem acorda de manhã só com o café da manhã, usar eles como a primeira estratégia do dia é fantástico. Isso ajuda você a dormir melhor e reduz os despertares durante a madrugada. E o que seria usar eles? Você pode botar 5 gramas de ashwagandha ou fáfia, tá? Paniculata, e aí você pode manipular a rhodiola rósea e junto com a ashwagandha ou a fáfia, você pode acrescentar guaraná cipó, que ele tem 5 vezes mais cafeína, mas é uma cafeína de metabolização lenta. Aos pouquinhos ele vai te dando energia. Coloca 5 gramas de ashwagandha ou fáfia e umas 3 gramas de guaraná em pó. Rhodiola rósea, só para vocês terem uma ideia, em uma dose única, ela reduz os sintomas de estresse, fadiga e melhora a performance cognitiva. E aí a dose, ela vai ser utilizada conforme a individualidade. Por quê? Tem que cuidar com a dose, porque muitas vezes se você usa algum medicamento psiquiátrico, medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, ela pode impactar. Por isso que tem que ser uma dose bem específica. E a ashwagandha, ela é a top para o sono, dá para usar à noite para baixar o cortisol e dormir. De dia ela é anabolizante, ela melhora a imunidade, ajuda você a ganhar mais massa magra, por isso a questão da anabolizante. Ela melhora a imunidade mais do que os outros adaptógenos, ela tem efeitos antioxidantes, aumentando as enzimas detox e a absorção de vitaminas que reduzem os radicais livres. Nessa live, né, porque eu considero quase como uma aula ao vivo, porque é muito legal estar aqui, parece que eu tô te vendo aí desse outro lado, que eu tô com você, é para te explicar essa importância do quanto é fundamental você avaliar os seus exames, você ver como é que tá a sua saúde, buscar um profissional que faça isso, se não tiver na sua cidade. Hoje nós temos o benefício dos atendimentos online, busca alguém que possa te ajudar a entender o que você tem, porque entendendo a causa, tudo fica mais fácil.